Você precisa ter muitos filhos e você precisa tê-los cedo. E para isso, o ideal é que você se case cedo. E se você é crente e não casou logo, isso é um problemaço. Aliás, a matemática é a seguinte: você e a sua esposa, ou o seu marido, são dois. Se vocês só tiverem um filho, tá no déficit. Se tiverem dois, empatou. Então, é de 3 para frente porque você tem que encher o mundo e se multiplicar. Aliás, mais do que isso, sinal de piedade é ter filho pra caramba. Será mesmo? O texto bíblico endossa esse tipo de ideia? De onde vem isso? Bom, seja bem-vindo ao retorno do nosso quadro Passagens Perigosas. Olá, eu sou o Vitor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você dê seu like, deixe seu comentário, se inscreva nesse canal, assim você faz parte desse pequeno espaço na internet. Se você gosta de Bíblia e de teologia, esse aqui é o seu lugar, e se inscrevendo, dando like, ativando as notificações, o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo, a tua vida fica melhor nas indicações que o YouTube te dá quando você entra no aplicativo, então não se esqueça disso. Hoje a gente continua nossa série aqui de conteúdo no canal, voltando a um quadro antigo aqui desse canal, Passagens Perigosas, quando a gente pega uma passagem que é distorcida e gera um tipo de resultado que não é muito bom para a igreja. Hoje eu tô falando do livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, quando Deus diz para que a humanidade seja fértil e se multiplique, encha a terra e a domine, a subjugue, dominando sobre os peixes, sobre as aves e sobre todos os animais que se movem pela terra. E a partir disso, muita gente encara a ideia de multiplicação e de ter filhos como um mandamento moral da parte de Deus que, uma vez desobedecido, ele dá em pecado. Ou seja, é pecado não ter filhos, é pecado não querer ter filhos. Essa passagem de fato dá base para esse tipo de interpretação, em que a ordem de Deus aqui, sejam férteis e multipliquem-se, é uma ordem moral, um mandamento da lei. Será que é disso que essa passagem está falando? E daí vem toda aquela gama de conclusões que eu fiz aqui na introdução do vídeo, né? Se é pecado não ter filhos ou não desejá-los, então a gente tem que se multiplicar. Se tiver um filho só, tá pouco, tem que ter no mínimo 3, porque 2 empatou, não é multiplicar. Ou a ideia de que ter muitos filhos é sinal de piedade e uma família cristã deveria ter muitos filhos. Será que essa passagem deveria ser interpretada dessa forma? Bom, eu queria desafiar essa leitura. Eu sei que tem gente que lê o texto dessa forma, eu sei que tem gente até séria que lê o texto dessa forma, mas pouquíssima gente séria e especialista em Gênesis, ou quase ninguém, lê o texto dessa forma, tá? Então tem gente séria que não é especialista em Gênesis. Tem gente que acha que é especialista, mas não é séria. Agora, gente séria, especialista em Gênesis, tem pouca gente que lê o texto dessa forma e há motivos para isso. Há motivos para a maioria na academia não entender que isso se trata de um mandamento moral. Em primeiro lugar, porque se você andar alguns versículos para trás, em Gênesis 1:22, diz assim: então Deus os abençoou dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares. Ou seja, a mesma ordem Deus dá a peixes. Estaria Deus dando um mandamento moral da lei para esses nobres habitantes dos mares, oceanos, rios, lagos e lagoas, cujos cérebros são desse tamaninho assim? Seria essa a ideia desse texto? Não parece ser o caso. Por que Deus daria um mandamento moral para peixes? Ora, isso não é um mandamento moral. Isso faz parte do jeito de Deus falar, especialmente em Gênesis, especialmente no relato da criação. Quando Deus fala e chama as coisas à existência a partir do verbo, a partir daquilo que ele diz.
E quando ele diz, aquilo se transforma em bênção. É bem dizer, é dizer bem, aquilo se transforma em bênção e aquilo então se realiza. Ele chama à existência coisas que antes não estavam lá. E o nome disso é bênção. Por isso exatamente, os versículos, eles não dizem o seguinte: então Deus lhes deu o seguinte mandamento, sejam férteis e multipliquem-se. Não. O texto em Gênesis 1:22 diz, então Deus os abençoou, dizendo. Como ele os abençoa? Ele diz, e uma vez dizendo, ele produz um resultado na vida real. Ele disse, haja luz, houve luz. Ele diz, acontece. Ele diz aos peixes, sejam férteis, eles se tornam férteis e eles de fato enchem os mares. Da mesma maneira, Deus abençoou o ser humano e ao abençoar o ser humano ele diz, sejam férteis e assim os seres humanos passarão a povoar a terra. O que é uma coisa boa, é uma bênção. Não é um mandamento moral, afinal de contas você não dá mandamentos morais a peixes. Peixes não estão em pecado quando não se reproduzem. Percebe? Bom, dito isso, eu queria te trazer aqui à memória um caso em que isso fica mais ou menos claro. Deus abençoa Sara quando ele chama a existência do ventre estéril dela um feto, um bebê, um filho chamado Isaac. Uma vida extraordinária ali. Deus está chamando a existência e por isso ele está bendizendo, abençoando. Ele diz e a coisa acontece. Mais que isso, quando isso é repetido mais tarde, no capítulo 9 de Gênesis, com Noé e seus filhos, de novo, a fórmula é a mesma. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo. E então eles se tornaram férteis para poderem se multiplicar na terra. Ora, por que Deus então abençoa dizendo para que haja fertilidade e multiplicação? Porque essa é uma dúvida, então, mas que bênção é essa de fertilidade e multiplicação? Bom, em primeiro lugar, vamos voltar lá para Gênesis 1:22. Quando Deus abençoa os peixes e eles então se multiplicam nas águas. Depois de encherem as águas dos mares, multipliquem-se também as aves na terra, enfim. Né? E estende-se aí a ideia de multiplicação também para os passarinhos. E alguém pode pensar, poxa vida, meu carro hoje dá testemunho que essa multiplicação toda de passarinho não é exatamente uma bênção. Quem pegou a ideia, pegou. Por que seria uma bênção a multiplicação dos peixes e dessas aves? Bom, quando Deus começa a criar o mundo, logo no começo do relato da criação em Gênesis 1, você tem uma expressão ali que é tohu vavohu. A terra era tohu vavohu. Ela era sem forma e ela era vazia. E então você vai ter os 3 primeiros dias da criação, com Deus fazendo separações entre pedaços da criação. Ele separa a terra da água, ele vai montando e dando forma à criação nos 3 primeiros dias. Nos 3 dias subsequentes, Deus passa a preencher essas formas criadas nos 3 primeiros dias, de uma maneira então que a terra que era sem forma e vazia, nos 3 primeiros dias ganha forma e nos 3 dias subsequentes ganha preenchimento. É a bênção de uma terra completa, com forma e cheia de vida. Essa é a bênção da fertilidade, é o surgimento da vida na terra, que agora já não é mais sem forma, nem vazia. Mais interessante do que isso é notar a correspondência
dos dias da criação em Gênesis, nos quais você vê forma e vê preenchimento. Aquilo que é formado no primeiro dia é preenchido no dia 4. E aquilo que é formado no dia 2 é preenchido no dia 5. E aquilo que é formado no dia 3 é preenchido no dia 6. É uma correspondência um tanto bela, é uma coisa bonita que a gente vê ali no relato da criação. Como existe beleza em todo tipo de bênção, essencialmente numa mãe que recebe um filho de um ventre estéril e já envelhecido, como o caso da chegada de Isaac à sua mãe Sara, que a princípio duvidava da bênção de Deus sobre uma mulher estéril, já infértil e velha, e por isso ri de Deus. Mas no momento em que aquele filho de fato passa a habitar o seu ventre, aquela vida surge dentro de si, e então ela de fato dá à luz e aquela criança nasce. O sorriso, ele muda, não é mais um riso sarcástico, é um riso de fato, e daí o nome de Isaac ambiguamente remeter tanto ao riso da dúvida, quanto ao sorriso da fé. Daí o nome Isaac, riso, uma bênção. Filhos são uma bênção do Senhor e não um mandamento moral. Fossem mandamentos morais, ou fosse um mandamento moral a ideia da humanidade se reproduzir, esse seria o único mandamento moral de todo o texto bíblico que a humanidade conseguiu levar a cabo a bom sustento. E nós sabemos que a humanidade não leva a cabo, ela não cumpre, ela não obedece às leis que Deus estabelece. Agora, multiplicar e ser fértil, a humanidade cumpre. Já somos 8 bilhões de pessoas, só as vivas, sem contar as que já se foram. E isso a humanidade fez, isso a humanidade é. Por quê? Porque não é um mandamento moral dependente do nosso cumprimento da lei de Deus para que aconteça. É uma bênção de Deus que ele ordenou e aconteceu. Então, somos férteis. Isso, quando a gente olha lá para o começo de Gênesis, a gente percebe, Deus está querendo encher a terra que ele criou de vida, e isso é uma bênção. E isso tem tudo a ver com a ideia de desejar ter filhos, que a gente vê tão presente no Antigo Testamento. Tá? Você vê, obviamente, Sara desejando ter filhos, você vê depois Rebeca querendo ter filhos, você vê Raquel, talvez a epítome do desejo por ter filhos, e até mesmo uma demonstração de que um desejo exagerado por ter filhos, especialmente por uma motivação equivocada, pode não ser tão bom assim. Raquel desejava tanto ter filhos, já que Lia tinha e ela não, que ela dizia que preferia morrer do que não dar filhos a Jacó. E na sua segunda gestação, efetivamente, é isso que acontece. O desejo por ter filhos pode ser sublime. Pode ser inveja. Agora, por que tanto desejar ter filhos? Por que Ana chora sem ter filhos? Por que ela tanto quer dar um filho a Eucana? Por que Ana chora e ora e se debruça no tabernáculo? E então o sacerdote Eli a vê e pensa até mesmo que ela está embriagada de tanto chorar, de tanto que ela chorou. Por que esse desejo tão grande por ter filhos? Por que esse desejo grande por ter uma família grande? Por que seria isso uma bênção na Antiguidade Oriental? Fertilidade no Antigo Oriente Próximo, contexto no qual o Antigo Testamento é redigido e vivido, fertilidade é fundamental por 2 motivos básicos. O primeiro deles é que no Antigo Oriente Próximo, na região do Levante, no Crescente Fértil, a região que compreende os rios Tigre e Eufrates, o Jordão, onde fica Canaã e posteriormente o antigo Israel se aloca, o Nilo, no Egito, esse pedaço de mundo lá na Antiguidade é um pedaço de mundo agropastoril. E, portanto, dependente das águas dos céus para que haja terras férteis, para que haja plantação, para que haja pasto, para que o gado engorde, para que os grãos cresçam e possam ser estocados. Fertilidade é fundamental para sobrevivência. Então, toda vez que a palavra bênção aparecer
no teu Antigo Testamento, alguma relação com fertilidade vai aparecer ali, porque fertilidade tem a ver com sobrevivência. Agora, não é apenas fertilidade das terras. Então, o segundo motivo pelo qual fertilidade é tão importante no Antigo Oriente Próximo. Porque o Antigo Oriente Próximo, essa região que compreendia o Nilo, o Jordão, o Tigre, o Eufrates, essa região era habitada por diversos povos, alguns impérios, como é o caso do Egito, como é o caso da Babilônia, como é o caso posteriormente dos assírios, ou melhor, antes da Babilônia os assírios, mas posteriormente os persas. Essa região ela é habitada por alguns impérios e também por diversas tribos, alguns povos menores, clãs, que vivem em situação beligerante, vivem em guerras. A leitura do Antigo Testamento é uma leitura de esbarrar em combates, em batalhas o tempo todo. E, portanto, um povo ele só é bem-sucedido nesse ambiente quando ele tem fertilidade na terra, mas quando ele também tem fertilidade no ventre, porque é a fertilidade no ventre que dará os pastores e lavradores, mas também dará o contingente militar para que se possa sobreviver aos ataques inimigos. Portanto, quando você tem um líder de clã, quando você tem uma pessoa importante no povo e a mulher não tem filhos, aquilo é uma situação desconfortável. Aquilo é uma situação, para a antiguidade, complicada. Aquilo é uma situação em que a mulher, inclusive, será desvalorizada por aquilo que está acontecendo. A responsabilidade muitas vezes será colocada nela. E ela então será vista como incapaz de providenciar para aquela família aquilo que a família precisa para sobreviver. E, portanto, ter filhos nesse contexto é uma bênção. Significa que hoje não seja? De maneira nenhuma. A minha filha é uma bênção para minha família, eu não tenho dúvida disso. O ponto é que a compreensão de que um grande contingente militar e um número razoável de agricultores e pastores, a percepção de que essas coisas estão diretamente atreladas à sobrevivência na Terra, bom, essa percepção coloca um peso sobre o número de filhos muito grande. E aí a gente tem que dizer que o mundo mudou. Que a cultura é outra. Que filhos, de fato, são bênção, mas por outros motivos. E talvez a quantidade deles já não seja tão importante quanto era importante no Antigo Oriente Próximo. De qualquer modo, não há um único versículo, na verdade nem meio versículo, e nenhuma teologia bíblica plausível que possa fundamentar ou subsidiar a ideia de que Deus deseja o tempo todo que os seus servos tenham muitos filhos. No Novo Testamento, a ênfase jamais é essa. Os grandes missionários do Novo Testamento, nenhum deles está ocupado em ter muitos filhos com suas esposas. Eles estão ocupados em ter muitos filhos na fé. Isso eles estão. Mas não ter muitos filhos com as suas esposas. Então usar essa passagem, sejam férteis como os peixes, para dizer que é pecado não ter filhos ou não querer ter filhos, ou julgar por incompetente a família que não tem, ou ainda colocar uma espécie de peso de que falta prosperidade na boca de reformado, hein, gente? De que falta prosperidade uma família que eventualmente é estéril, ou uma mulher que não consegue ter filhos, é tornar essa passagem um tanto perigosa, e perigosa para a igreja. Profundamente perigosa para a igreja. Não é isso que essa passagem se propõe a dizer. Em momento nenhum. Aqui a gente está falando da existência de vida e de sobrevivência num ambiente hostil. Não tem nada a ver com ter uma família doriana que os filhos colocam à mesa cantando Oh Happy Day, embora isso seja lindo e desejável mesmo. É legal. Talvez a doriana possa ficar um pouquinho de lado. O filho colocando a mesa para os pais é realmente uma cena bonita. E aí alguém pode me dizer, mas Vitor, e essa história de não querer ter filho por ser um egoísmo, porque quer viver a vida, isso não é pecado? Olha, pode ser que seja.
egoísmo é pecado sem sombra de dúvida. Agora, quem foi em primeiro lugar que diz que precisa ter o filho se não tiver é egoísta? E veja como é perigoso esse jogo de dizer o seguinte: isso é um bando de gente egoísta que não quer dividir nada com ninguém. Por extensão, existem muitas crianças aí que não têm pais, né? E é egoísta da nossa parte quando nós não adotamos. E aí? Por que esse raciocínio não é feito? Por que esse silogismo a gente não faz? Agora, eu tenho pais maravilhosos, inclusive. Agora, eu tenho amigos que são pais adotivos. E no exercício de paternidade deles, eu sou um admirador profundo da decisão que eles fizeram pela adoção. Mas no exercício de paternidade e maternidade deles, eventualmente eles escolhem coisas para si e não para os seus filhos. E eu tenho certeza que nenhum deles ama seus filhos como Deus nos ama e nós somos de Deus, filhos adotivos por meio do milagre da cruz e da ressurreição em Cristo Jesus. Então o amor deles pelos filhos adotivos está aquém daquele amor de Deus por nós. E não foi o mandamento de Jesus que disse que um novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros como eu vos amei? E então, de fato, esses pais adotivos maravilhosos que eu admiro, eles estão em pecado, não é mesmo? Você percebe como o silogismo coloca todo mundo debaixo do poder do pecado? Se isso, portanto, aquilo, então, pecado, todo mundo está debaixo do pecado. Grande descoberta, Sherlock Holmes. Todo mundo está debaixo do pecado e por isso nós precisamos do sangue de Jesus. Da cruz. Da ressurreição. Isso significa que a gente não vai mais falar o que é pecado e o que não é? Claro que não. As coisas que a Bíblia diz que são pecado, essas a gente deve nomear. Egoísmo é uma delas. Idolatria é outra delas. Curiosamente, às vezes a gente falha precisamente naquelas que explicitamente a Bíblia nomeia. Paulo, por 2 oportunidades, fala que ganância, por exemplo, é idolatria. Ganância. Querer ter muito dinheiro, querer ter muita coisa. Ganância. Ele chama isso de idolatria. Literalmente, explicitamente. Qual foi a última pregação que a gente ouviu aí sobre ganância? Tá na moda falar que tudo é idolatria agora. E essa que a Bíblia diz, literalmente, explicitamente, que é? Casais tomarão decisões por ter filhos ou por não ter filhos com um coração egoísta, às vezes por um coração altruísta, às vezes simplesmente porque é uma espécie de fluxo natural da vida ao casar-se, ter filhos. E para concluir esse vídeo, eu, de modo mais breve, expliquei tudo isso na rede social que não se deve pronunciar o nome. Vocês já sabem qual é. E uma pessoa, então, indignada, não sei se estava indignada, ela só escreveu. Agora eu tô colocando... carregando nas tintas, talvez. Uma pessoa escreveu o seguinte: tá bom, e como cristãos, então... Se pode não ter filho quando tá casado, como é que faz o método contraceptivo? Cristão pode fazer método contraceptivo? Será? Baratinho na farmácia ou com as campanhas do governo dá para pegar de graça. Tá um negócio chamado preservativo. Tranquilo, gente. Tem nada no texto bíblico que diga que o preservativo, o uso do preservativo é pecado, tá bom? Não tem nada no texto bíblico que diga também. Então não vamos ficar inventando pecado? Vamos combinar essa entre a gente? Não vamos ficar inventando pecado, não. O mundo já está muito cheio de pecado. Todos nós estamos debaixo do pecado e carentes do sangue de Jesus Cristo. A gente só não está mais sob o poder do pecado porque Cristo nos salva dele. Certo? Não precisa ficar inventando pecado que não é. Já tem bastante para lidar. Né? Inclusive esse de fazer fofoca sobre a irmã que não conseguiu ter filho, ou sobre o casal que você não sabe nem os motivos, mas está casado há 10 anos e não tem filhos ainda.
Isso é pecado. Explícito. Firmado na Bíblia, tá bom? Esse era o meu recado para hoje e eu vou ficando por aqui. Até a próxima.